dizer que no percurso, né, do tempo, no período em que ela ainda não podia gerar, ela era perseguida e afrontada pela segunda esposa de Eucana, de nome Penina. E a Bíblia vai ser clara e dizer que aquela mulher, louvado seja Deus, ela tribulava Ana. Ela ficava zombando de Ana porque ela podia gerar, ela podia dar filhos para ele e ela não podia. Louvado seja Deus. E você já deve ter escutado muitas histórias a respeito dessa passagem, mas o que eu venho trazer para você nessa tarde são 10 ensinamentos que eu aprendo com essa mulher. Louvado seja Deus. 10 ensinamentos que eu creio que vai mudar a sua vida. E o primeiro ensinamento que eu trago para vocês nessa tarde é que Ana não era estéril, como eu acabei de dizer. E a Bíblia, quando ela fala que o Senhor cerrou, a madre dela fechou, eu já quero trazer para você que só fecha aquilo que está aberto. Então, durante um tempo estava aberto, mas o Senhor fechou. Louvado seja Deus. Deus fechou por um período. Assim como eu disse no início. Por quê? Porque tinha um propósito na vida dessa mulher. E Ele abriria novamente através do quê? De um milagre que seria feito na vida dela. Então, guarde comigo. Primeira lição. A madre de Ana, ela não era fechada. Ana não era estéril. Louvado seja Deus. Esse é o primeiro ensinamento que eu quero que você aprenda da parte de Deus. Segundo ensinamento, louvado seja o nome do Senhor. Deus fechou a madre de Ana, mas Ana não se fechou para o Senhor. Louvado seja Deus. Mesmo ela sabendo que não poderia gerar, ela continuou fiel ao Senhor. Ela continuou orando. Ela continuou buscando a presença de Deus. Coisas que nos dias de hoje muitos homens e mulheres de Deus não fazem. Porque quando estão em busca de um milagre, ora, se consagra, jejua, durante um bom tempo se consagra ao Senhor, mas vê que nada está acontecendo, já abandona Deus, aleluia, já abandona a igreja, já começa a murmurar coisas que o Senhor não tem alegria, é na murmuração. Ana fez diferente, louvado seja o nome do Senhor, e ela não murmurou, ela continuou ali, fazendo aquilo que agradava o coração de Deus. Então esse é o segundo ensinamento que eu trago para a igreja, que Deus fechou a madre, mas ela não se fechou para o Senhor, continuou firme na presença de Deus. Terceiro ensinamento que eu trago para vocês é que gerar, a gente precisa gerar para poder adorar a Deus e não para disputar. Porque Penina, no versículo 5, vai dizer que ela era uma competidora. Aleluia, louvado seja Deus. Então ela tinha filhos e ela queria competir com Ana. Só que você vai observar, se você for ler a fundo a história, que Ana no início também estava querendo competir com Penina. Por quê? Porque o objetivo dela de ter filho não era nem a vontade em si, era para mostrar que ela também podia gerar, que ela podia também dar um filho. Aleluia, para Eucana, louvado seja Deus. E por conta do comportamento dela, acabou tardando o milagre sobre a tua vida. Por quê? Porque o Senhor só traz milagre na minha e na tua vida quando nós estamos preparados, aptos para receber. Louvado seja Deus, para que o nome dele venha a ser glorificado e exaltado na face da terra. Aleluia. Quem é que iria aguentar? Eu até entendo, me colocando no lugar de Ana, que não é fácil você ser afrontada dentro da sua própria casa, sabendo que uma mulher está com o teu homem, aquele a qual você ama, pode dar filho, gerou filho, e você olhando, não podia, e como se não pudesse, ainda tinha que ficar ouvindo piada. Eu posso, você não pode, eu tenho, você não tem, e tem que ficar calada diante daquela situação. Eu sei que não deve ter sido fácil, mas a todo momento o Senhor estava forjando o caráter de Ana. Louvado seja Deus. Em nenhum momento a Bíblia vai falar que Ana retrucou Penina. Em nenhum momento a Bíblia vai relatar que Ana debateu as afrontas de Penina. Pelo contrário, ela ficava ali quieta, calada. Mas foi como eu disse, no início ela até pensava em querer ter para disputar, né, para competir. Mas o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, vai aprendendo com os ensinamentos do Senhor e vai mudando.
E foi isso que aconteceu na vida daquela mulher, louvado seja Deus. Então ela decidiu, durante um período, que ela já não queria mais competir. E aí o Senhor, vendo a postura, a mudança de caráter, o Senhor, opa, tem alguma coisa me atraindo, né? Então, o quarto ensinamento que eu tenho para te passar nessa tarde é: qual foi o nome de algum dos filhos de Penina? Alguém aqui sabe? Ninguém sabe, né? Não foi relatado na Bíblia. Por quê? Louvado seja Deus que ninguém sabe. Porque quem vive para humilhar as pessoas, aleluia, não entra para a história. O objetivo de Penina era humilhar, era fazer Ana chorar. Ela tinha prazer em ver aquela mulher se derramando em lágrimas. Ela tinha prazer em disputar. É o que acontece nos dias de hoje na igreja. Pessoas que observam outras tendo oportunidade e torcendo para não dar certo, para dar errado. Aleluia, tomara que erre mesmo, tomara que não aprenda a letra do louvor, tomara que fale tudo errado. Esse era o comportamento de Penina. E nós temos muitas Peninas nos dias de hoje, querendo humilhar o irmão, ao invés de ajudar, ao invés de reerguer, de levantar, querendo atrapalhar os planos de Deus na vida da serva. Mas mesmo ela com esse comportamento, observe, nenhum dos filhos dela tiveram história para contar. Diferente de Ana, que teve uma história linda através do filho que foi gerado sem lei. Por quê? Porque Ana permaneceu sendo serva. Aleluia. E é isso que eu e você temos que ser nos dias das afrontas, nos dias das perseguições, nos dias das adversidades. A diferença não tem que estar nele, tem que estar em nós, louvado seja Deus. Não importa se você entrou na igreja, não olharam para você e não deram a paz do Senhor. Dê a paz para o seu irmão, dê a paz para a tua irmã. Você tem que mostrar que é diferente. A palavra do Senhor no livro de Efésios vai dizer que temos que ser imitadores de Cristo. Que imitador de Cristo é esse? Que quando sofre uma afronta já rebate. Louvado seja Deus. Você não está imitando Cristo, pelo contrário, você está imitando aquele que se levantou um dia contra Deus. E certamente você não vai ser bem sucedido assim como ela não foi. Por isso que Ana teve história. Louvado seja Deus. Que ensinamento eu quero trazer para você nessa tarde? No caminho de toda Ana sempre existirá uma Penina. Aleluia, louvado seja Deus. Por quê? Porque Penina, ela tinha uma missão dada por Deus na vida de Ana. Então Penina não veio para matar Ana, pelo contrário, nem para prejudicar. Ela veio para impulsionar Ana a ser quem ela deveria ser na presença de Deus, para que ela viesse se tornar melhor dia após dia. Então, se você tem Penina te perseguindo, receba da parte de Deus, tua irmã Ana. Louve o Senhor por isso. Você está sendo ensinada, moldada para poder lá na frente, louvado seja Deus, receber o teu milagre e glorificar o nome santo do Senhor. Quem aqui não se lembra de Davi e o gigante? Você acha que o gigante foi colocado na vida dele por acaso? Não foi, não. O Senhor tinha honra para entregar para Davi. Glória a Deus. E sempre vai acontecer dessa forma. Quando tiver honra para entregar na minha e na tua vida, se prepare para os levantes. E passa glorificando a Deus. Se você não tem força, a palavra do Senhor diz que é Ele que nos fortalece. Então receba força nessa tarde da parte de Deus para a tua vida. Ah, Senhor, eu não estou mais suportando, estou aguentando. Suporta sim, aguenta sim. Por quê? Porque o Senhor não dá uma cruz maior do que aquela que nós podemos carregar. Se você está passando por esse momento, acredite, o Senhor, Ele está junto contigo. Não temas, louvado seja Deus. Sexto ensinamento que eu trago com a história de Ana para a tua vida é que Penina, ela gosta de fazer chorar quem nunca feriu ela. Olha que coisa. Fazer sofrer pessoas inocentes. Porque Ana nunca fez mal nenhum para ela. Pelo contrário. Pelo contrário. Ana só queria fazer aquilo que almejava o seu coração. Qual é a mãe que nunca quer ter um filho, né? Qual a mãe que se casa e não quer ter o prazer de poder gerar uma criança em seu ventre? Mas Penina
queria fazer ela chorar. É o tipo de pessoa que precisa ter um verdadeiro encontro com Deus. E por essas pessoas nós temos que orar. É a oração que vai fazer ela ter um verdadeiro encontro com o Senhor, se assim ela quiser. Porque se no plano dela também não tiver, né, mudança de caráter, mudança de vida, deixa que Deus trata. Louvado seja Deus. Sétimo ensinamento que eu trago para vocês hoje é: não perca os seus hábitos. Por quê? Porque aqui no versículo 7 vai dizer que Ana não comia. Ana não se alimentava, Ana. Sabe por quê? Porque o problema que ela estava passando era tão grande que não dava nem disposição para poder cuidar do seu próprio corpo. Ela começou a ficar presa no problema, esquecendo de tratar a carne. A carne é templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar desse templo. É o templo que nós temos que fazer com que ele fique bem, para que nós possamos fazer a vontade de querer do Senhor. E Ana estava tão triste, que ela não queria mais comer. Glória a Deus. Eu percebo que nesse momento de tristeza e de dor é o momento que a gente mais precisa de Deus. É o momento que nós mais precisamos perseverar no Senhor. Não deixar desfalecer a nossa fé. E como que isso vai acontecer? É insistindo. Hoje eu não estou com vontade de ir no culto. Vai rastejada, mas vai. Chega lá todo mundo, o ambiente muda. A palavra, ela tem poder para nos renovar. É aqui que nós somos alimentados. Louvado seja Deus. É aqui que nós recebemos ânimo, disposição para continuar vivendo os nossos dias, que não são fáceis. Eu aprendi com o meu pastor Adriano que não há mal que sempre dure, nem bem que sempre prevaleça, mas há um ponto de equilíbrio. O Senhor está no meio dele, controlando toda e qualquer situação. Então, mesmo que você não tenha força, vá para a igreja, vá para a consagração, vai para... Por quê? Porque é a forma que você tem de alimentar o seu espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E vai prevalecer o que você mais estiver alimentando. A partir do momento que você para de fazer isso, você começa a dar legalidade para a sua carne. E a carne, ela vai poder ter o poder de matar o teu espírito, se você não vigiar. E Ana já estava entrando numa situação como essa, mas mesmo na pouca força, ela não parava de glorificar a Deus. Ela adorava o Senhor. Louvado seja Deus. E aqui no oitavo ensinamento vem falar que os problemas não tiraram Ana do altar. Ou seja, mesmo ela enfrentando dias difíceis, ela não deixou de buscar Deus. Ela não deixou de agradar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela continuava orando, ela continuava buscando. Todos os dias, a Bíblia diz que era de ano em ano que eles subiam em Siló para consagrar a Deus. Louvado seja Deus. Ela subia, ela se entregava. Mesmo na pouca força, na tristeza, no desânimo, ela fazia. Esse ensinamento nós temos que trazer para as nossas vidas. Por quê? Porque não vai ser fácil, igreja. O Senhor disse que no mundo nós passaríamos por aflição, mas que deveríamos ter bom ânimo. Louvado seja Deus. E o que eu entendo com isso? Se nós temos que ter bom ânimo, é porque Ele vai estar conosco, nos auxiliando, até mesmo nos dias difíceis. Ele vai estar ali cuidando da gente, suprindo a nossa necessidade. Aleluia. No ensinamento número 9, vem dizer que o propósito de Ana era ter um filho, mas o propósito de Deus era dar a ela um sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. Por que dar a ela um sacerdote? Porque naquela época, quem tomava conta do templo eram os filhos de Eli, Ofni e Finéias. E a Bíblia vai dizer que eles já estavam corrompidos, fazendo coisas que desagradavam a Deus. Então o Senhor já estava com um plano de levantar alguém para assumir o posto de sacerdote. E ele sabia, louvado seja Deus, que se ele não cerrasse a madre de Ana, certamente Ana não teria consagrado seu filho Samuel ao Senhor. E de que forma nasceria esse sacerdote? Ia ser um menino qualquer. E não era isso que o Senhor tinha para ela. Por isso que ele cerrou a madre. Aleluia, para que ela pudesse, através
fez um voto com o Senhor. E quando ela fez um voto com Deus, e o Senhor viu a sinceridade no coração, foi aonde ele abriu a madre dela. Louvado seja Deus. Ou seja, o que eu quero dizer para você nessa tarde, que os propósitos de Deus sempre vão ser maiores e melhores do que os nossos. Porque Ana queria ter só um filho, mas Deus deu muito mais que filho para ela. E sem contar que ele teve história. Até hoje nós contamos a história de Samuel. Aleluia. Louvado seja Deus. E a última lição que eu tenho nessa tarde, através dessa história linda que nós acabamos de mencionar, é que a chave que abriu a madre de Ana chama-se oração. Aleluia, louvado seja Deus. Ana, ela perseverou em oração e por isso ela recebeu o seu milagre. Ela não desistiu, ela tinha um projeto, ela tinha um plano. Aleluia, ela sabia que a qualquer momento, louvado seja Deus, o milagre dela poderia acontecer se ela prevalecesse firme, forte, na presença do Deus Todo-Poderoso. E é isso que eu e você temos que fazer. Prevalecer firmes, fortes na presença do Senhor. Qual é o segredo, missionário? O segredo é você não olhar para a tua dificuldade. O segredo é você não olhar para esse problema. O segredo é você não olhar para o gigante. O segredo é você olhar para Deus. A palavra dele nos diz lá no Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aleluia. O seu socorro vai vir do alto. Não foca no problema que você está enfrentando hoje, porque tudo que você passar tem um propósito. Tudo que você passar é permissão do Senhor, de ensinamento. Hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Louvado seja Deus. Faça como Ana. Ana perseverou até o fim de oração. Ela rasgou meu coração. Ela não estava mais se importando. Quantas das vezes nós passamos por momentos difíceis na igreja, mas ela passava dentro da casa dela. Você pode ter, por um minuto, se colocar no lugar dessa mulher para ver o problema que ela passava. E muito pior do que eu e você, é que dividiu o esposo e o marido. Quantas vezes eu vi meu esposo ministrando essa história e ele me fez entrar e crer que realmente, se fosse eu, não teria capacidade para sofrer o que ela passou, para viver o que ela viveu. Porque pense você dentro da mesma casa, você entrar no quarto e ver o seu marido entrando no quarto com uma outra mulher, tendo relação, sabe, íntima, e você ouvindo e não podendo fazer nada, porque naquela época dava-se o direito do homem de ter uma segunda mulher. E mesmo assim ela só chorava. Só chorava. Mas ela entregava os problemas dela na mão de um que poderia mudar a história e o cenário de vida dela, tanto que mudou. Hoje não. Hoje tem gente que, ao invés de entregar o problema na mão de Deus, vai na casa da Dona Maria, vai na casa da Dona, na casa de um, de outro, e vai se derramar os prantos nas redes sociais, vai se lamentar. Igreja, em nome de Jesus, se posiciona como homem e mulher de Deus na presença do Todo-Poderoso. Nós temos que ser como aquela mulher sábia, aquela que edifica o lar. Louvado seja Deus. A luta e gigantes que estão vindo em direção a nós é para nos deixar ainda mais forte, para quando nós estivermos preparados, porque eu aprendo que a nossa bênção, ela já está preparada. Quem não está preparado para receber ela somos nós. Porque pense, se o Senhor não tivesse cerrado a marido dela e tivesse entregado lá o filho na hora do momento que ela quisesse, não teríamos essa história linda, maravilhosa para contar hoje. Então tudo que nós passamos, acredite, tem propósito perante o Senhor. Ah, mas eu não estou vendo nada acontecer, eu estou orando, eu estou buscando, eu não me canso de fazer e nada está. Continua, foca. Você não está vendo nada aqui com seus olhos carnais, mas o mundo espiritual está trabalhando ao teu favor. Cada vez que você se levanta para fazer a vontade do Senhor, anjos estão a te servir, trabalhando em favor, aleluia, em benefício seu. A palavra do Senhor diz que é eu e minha casa. Se você está firme na presença de Deus,
fio para desistir. Eu vim aqui nessa tarde para dizer para você: não desista. Não desista, porque maior que o problema que você está enfrentando, maior do que essa dificuldade, do que essa enfermidade, do que essa situação, é o Deus que você serve. Então prevaleça firme na presença de Deus. Porque, como foi dito aqui no início, o Senhor que faz milagre, Ele já se encontra presente no meio de nós. E se você entrou por essas portas duvidando dos projetos que Deus tem para a tua vida, acredite. Hoje é tarde de ressuscitar. Tudo aquilo que está trancafiado, tudo aquilo que está apagado, tudo aquilo que está escondido, vai vir à tona, porque o dono do milagre chegou. Aleluia, louvado seja Deus. Posso adorar, Lona? Posso? Pode aí o ressuscita em nome de Jesus, Daniel Barros. Pedir para vocês colocar de pé em nome de Jesus. Se eu passar daqui, igreja, não é mais da parte de Deus e é de mim. E eu não tenho nada para oferecer para os irmãos, amém? Então eu quero só finalizar essa mensagem com esse louvor. Porque eu creio que o Senhor vai ressuscitar sonhos, aleluia, de pessoas hoje aqui. Vai escrever uma linda história. E o nome do Senhor será exaltado e glorificado na face da terra. Aonde você passar, vão ouvir falar, aleluia, de tudo